Bom dia, gente. Então, 9h15, já iniciei a gravação. A gente vai, então, sem mais delongas, iniciar a aula. Eu vou só dar um aviso aqui para as 4 pessoas que eu acabei de autorizar a entrar em sala. Eu conversei semana passada com vocês, dei umas orientações, mas ainda alguns, pelo que eu vi até quando eu entrei em sala, já estavam aguardando a aula, tá bom? Então, Ana Araújo, Natiele Souza, Esther e Sara, que eu autorizei a entrar em sala, por favor, confiram o e-mail de vocês. Tem lá um convite, é só apertar sim no convite, vocês têm acesso à aula direta. Vocês vão ver que agora eu estou partilhando a tela, e assim que eu iniciar a aula, eu não tenho condições de voltar aqui no Moodle para ficar autorizando alunos a entrarem. E é prático para vocês terem acesso à aula, por exemplo, se a conexão de vocês por algum motivo cair no meio da aula, vocês não precisam pedir autorização para voltar, é só clicar no link que volta. Facilita para vocês e facilita para mim, porque o nosso tempo é curto, são só 45 minutos, tá bom? Eu estou mandando aqui no chat a lista de chamada da aula de hoje, tá bom? Então, fiquem à vontade para preencher até as 10 horas. E é isso, a gente então hoje vai de fato começar. Eu acho que vocês já estão vendo a, a tela que eu partilhei aqui, que eu uso para dar aula. Do livro de vocês, quem quiser acompanhar pelo livro, pelo menos para se basear, né? Eu não estou baseando as notas de aula no livro. Os exercícios, alguns eu vou utilizar do livro. Mas é o capítulo 1, na página 12. Quem estiver seguindo as notas de aula que eu deixo no Moodle, é o capítulo 1, página 5, tá? Eu vou seguir por lá. Os exercícios também eu vou seguir por lá, porque vários eu tiro do livro e coloco lá, outros eu pego de outro lugar. Vocês vão ver que tem exercício de vestibulares e tudo mais, tá bom? Então, assim, se forem dar preferência para seguir por um dos lugares, sigam por essa notinha de aula que eu tenho preparada. Ela, inclusive, está mais completa do que o que eu vou apresentar em aula, tá? Até porque o tempo é resumido, alguma parte vocês vão ter que acabar estudando por conta própria sozinho, e eu filtro, seleciono aqui o que eu acho mais importante, tá? Nós vamos começar, então, como está descrito aqui, com a parte de conjuntos. Nós vamos falar de conjuntos, depois vamos falar sobre conjuntos numéricos. O capítulo 1 do livro, que está denotado aqui na página 12, ele já escreve o título do capítulo como conjuntos numéricos. Ele, embora fale algumas coisas sobre conjuntos, tá bom? Mas eu preferi separar. Então, assim, eu vou falar sobre conjuntos, depois de conjuntos numéricos, tá? Alguns desses conjuntos numéricos vocês já tiveram contato lá no... Acho que todos eles que a gente vai estudar ao longo desse curso, e tiveram contato no ensino fundamental, que são os números inteiros, as frações, os números reais, e a gente vai recordar isso, mas antes a gente vai começar com um pouquinho do que é a base da matemática moderna, que é a teoria de conjuntos, tá bom? E toda a matemática se desenvolve por meio de conjuntos. Então, quando a gente sai do ensino fundamental, então a gente dá um passo a mais em direção de novos conhecimentos, então faz sentido a gente começar por esse que é talvez a parte mais importante da matemática, pelo menos de nível do ensino médio que vocês vão estudar, tá bom? Todo o curso do primeiro ano, ele se baseia em funções. E aí, funções, por que a gente precisa falar de conjuntos? Porque funções são definidas através de conjuntos, tá bom? Então a gente precisa conhecer funções para poder falar sobre. Precisa conhecer conjuntos para falar sobre funções, tá bom? Então, a ideia de conjunto é uma ideia intuitiva para a gente, tá? Um conjunto é para a gente simplesmente uma coleção de objetos. E esses objetos a gente denomina elementos, tá bom? Então, o que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção de objetos. Coleção de objetos. Esses objetos nós denominamos é, elementos, tá bom? Denominados, vou até pôr de vermelho aqui, elementos do conjunto. Ok? Elementos do conjunto. Então, intuitivamente, eu vou fazer um desenho aqui. Um conjunto vai ser para a gente
algo desse tipo, tá bom? A gente pode já dar alguns exemplos. Então, vou chamar esse conjunto de A. Já explico a anotação que a gente usa para os conjuntos. E quando eu quero dizer que um elemento, quando eu digo que um elemento pertence, ou seja, está no conjunto A, quer dizer que intuitivamente ele está dentro do conjunto A. Então, por exemplo, X, que está aqui no nosso desenho, é um elemento de A. Se eu pegasse, sei lá, escrevesse aqui um outro elemento A, esse Azinho minúsculo não é um elemento do conjunto A. Se eu pensasse em números, a gente poderia, claro, pensar em números, estamos falando de matemática, então, por exemplo, 1 é um elemento de A, enquanto, sei lá, 2 é um elemento que não pertence a A. Tá bom? A gente já vai dar essas notações, mas intuitivamente é isso, tá bom? Então, o que é importante? Vamos para uma observação antes da gente ilustrar alguns exemplos de conjuntos. Algumas observações importantes. Primeiro é que conjuntos são denotados por letras do nosso alfabeto maiúscula, tá bom? Então, denotamos conjuntos pelas letras do nosso alfabeto maiúsculo. Então, assim, quais são as possibilidades? A, B, C, X, Y e Z, ok? Os elementos de um conjunto, então, os elementos são denotados por letras minúsculas. Pode ver que eu escrevi aqui um X minúsculo, um Azinho minúsculo, mesmo que não pertença ao conjunto A, tá bom? Então, os elementos são denotados por letras minúsculas. Então, pode ser A, B, C, D, E, F, tananã, X, Y e Z, ok? O que mais que a gente precisa aqui? Anotação para dizer quando que um elemento pertence a um conjunto e quando que não pertence a um conjunto. Porque a gente, na matemática, costuma criar maneiras mais simples de dizer, ó, olha, X é um elemento de A. Tem um símbolo para dizer isso, tá bom? E isso facilita, fica de maneira mais simples para a gente ilustrar. Como é que eu digo que um elemento X pertence a A? Então, vou pegar aqui de verde, por exemplo. Quando X for um elemento de A, um elemento de um conjunto A, então pode ver que o conjunto A está maiúsculo e o X aqui é um X minúsculo. É que eu escrevo de forma, às vezes fica aparecendo aqui não, mas mais minúsculo, tá bom? Então, quando o X for um elemento de um conjunto A, escreveremos X pertence a A, ok? Então, esse símbolo aqui que eu acabei de colocar significa que o elemento X pertence ao conjunto A, tá bom? Vamos destacar isso. Então, X pertence ao conjunto A, tá bom? Essa é a anotação mundial para dizer que um elemento pertence ao conjunto A. Olha aqui, houve uma bananeira de página. A segunda página vai ser a última de todo o nosso documento. Depois eu ajeito ela. Então, o elemento X pertence a A. Quando o X não pertence a A, a gente simplesmente vai pôr esse E com um risquinho, tá bom? Esse E com um risquinho dizendo que ele não pertence a A, tá bom? Então, se X não pertence a A, vamos destacar, tá bom? Não pertence ao conjunto A, escrevemos X não pertence a A, tá bom? Então, uma maneira simples de dizer quando que um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Voltando aqui no nosso exemplo, olha só. Nesse exemplo que a gente deu aqui, só então para a gente usar as notações. Opa, só para a gente usar as notações. Então, X pertence ao conjunto A. 1
pertence ao conjunto A. Por outro lado, o elemento Azinho não pertence ao conjunto A, e o elemento 2 não pertence a este conjunto A, tá bom? Então, essas são as notações para elementos pertencerem ou não a um conjunto, ou seja, estarem contidos ou não, né, em um conjunto, tá? Normalmente, a gente tem algumas notações para conjuntos, é importante vocês darem uma lidinha nas notas que eu coloquei lá para vocês verem. Mas então, eu vou dar alguns exemplos de conjuntos. Então, assim, só porque a gente não fez, a gente pode pensar em vários tipos de conjuntos, tá bom? Então, conjuntos não precisam ter só números, não precisam ter só objetos, podem ter mistura dos dois, não há problema, tá? Mas, em geral, como matemática trata de números, nós vamos trabalhar com conjuntos que são números, tá bom? Então, a gente ainda vai detalhar esses conjuntos mais lá na frente. Mas vamos começar com um conjunto simples, por exemplo. A gente pode começar com um conjunto das consoantes do nosso alfabeto. Então, por exemplo, A, E, I, O, U, certo? Por exemplo, A, E, I, O, U. Então, esta é a notação padrão para conjunto, a gente costuma chamar de forma tabular, tá? É uma notação onde os elementos vêm listados um a um entre chaves. Então, por exemplo, esse aqui, como eu falei, é o conjunto das vogais do nosso alfabeto, tá bom? Perdão, é vogais mesmo. Eu sou professor de matemática, a gente mistura. Vogais, isso. Consoantes são as outras. A gente pode formar conjuntos que são pessoas, por exemplo. A gente pode pensar em alunos da nossa sala. Então, eu posso descrever um conjunto também com uma propriedade. Então, um exemplo, olha só. Eu posso escrever assim: B é o conjunto das pessoas. Então, o melhor, dos alunos ou alunas. Então, vou colocar assim, discentes, tá bom? Discentes. Alunos, tá? Ou alunos, tais que fazem matemática 1 no IFG no ano de 2021. Então, discentes de matemática 1 do IFG Química. Ó, vou restringir ainda mais, porque a gente é do curso de Química, né? 2021, ok? Então, esse é o conjunto formado por vocês. É o conjunto que, eu não sei quantos alunos vocês são, mas aqui a gente consegue ver alguns. Ana, Brenda, Camille, Daniele, Emily, Esther, Gabriela, Gabriela Teles, João Gabriel, João Vitor, Kaique, e assim sucessivamente até o último aqui listado no momento, Victor, ok? Então, é o conjunto formado por vocês, tá? Quando a gente denota o conjunto dessa maneira, a gente está colocando quais são as propriedades dele, tá bom? Então, uma maneira é você dizer as propriedades dele, a outra é você listar esses elementos. Então, eu posso vir aqui e dizer, olha, esse conjunto dos discentes de matemática 1 do IFG de Química do ano de 2021 são compostos por quê? Então, eu vou pôr só o primeiro nome e o último, que está aqui no momento no Moodle, tá bom? Então, tem escrito Ana Araújo, tá lá por ordem alfabética, tá bom? Ana Araújo, etc., até chegar no último aqui, Victor William, tá bom? Victor William. Dois L's. Ok? Então, são vocês, tá? Então, um conjunto, a gente viu um conjunto de vogais, um conjunto formado por algumas pessoas. Esse conjunto B, por exemplo, ele faz parte de um conjunto maior. A gente pode pensar assim, sei lá, no conjunto C, os discentes do IFG, Lusiânia, ok? Então, a gente pode pensar assim, ó, discentes do IFG, Lusiânia, ok? Então, isso aqui dá uma ideia do que a próxima coisa que a gente vai falar, que é subconjuntos. Todo elemento de B é um elemento de C, certo? Por quê? Porque vocês são alunos daqui, mas também são do IFG. Agora, certamente existem outros alunos do IFG Lusiânia que não estão na sala de vocês. Então, existem elementos em C que não estão em B, tá bom? Então, assim, só para a gente fazer uma ideia, se a gente fosse ilustrar isso geometricamente, é como se fosse assim. Eu tenho um conjunto maior,
um conjuntão C, e tem um conjunto menor B, ok? Então, agora eu vou pôr o B e aqui o C, tá? Então, todo aluno da sala de vocês é aluno do IFG, mas existem alunos do IFG que não estão na sala de vocês. Essa aqui é uma ideia inicial para daqui a pouco a gente falar sobre subconjuntos, tá bom? Ou seja, um conjunto contido dentro de outro conjunto. Okay? A gente viu um primeiro exemplo aqui. Mas continuando alguns exemplos, existem conjuntos, agora do ponto de vista que a gente está mais interessado, que são numéricos, tá bom? A gente pode listar, por exemplo, o conjunto dos números de 1 até 10. O conjunto dos números de 1 até 10 normalmente é indicado assim por I10. Okay? Então, 1, 2, 3, até chegar em 10, tá bom? Então, esse conjunto, por exemplo, é um conjunto que tem 10 números, tá? Nem todo conjunto precisa ser finito. Então, a gente pode pensar assim, a gente pode pensar num outro conjunto, que a gente vai trabalhar ele com mais calma, que é o que a gente denota o conjunto dos números naturais, que é o que a gente usa para contar. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Não para nunca. Esse aqui é denotado o conjunto dos números naturais, ok? Então, esse é um exemplo de um conjunto que não é finito. A gente diz que ele é infinito. Daqui a pouco a gente dá essas nomenclaturas certinho. Esse aqui é um conjunto com 10 elementos, tá bom? Então, aqui a gente vê que conjuntos podem ser descritos assim, ou, como eu estava falando, você pode escrever pela propriedade. A gente pode escrever esse 10 da seguinte maneira, olha só. A gente pode escrever, olha, são, por exemplo, os números naturais, ou seja, são os elementos que estão nesse conjunto aqui, aonde ele tem que estar entre 1 e 10. Ok? É uma outra maneira de descrever o mesmo elemento. Aqui, normalmente os conjuntos, então se a gente coloca assim uma observação é que o conjunto costuma vir descrito, um conjunto X, costuma vir descrito pelas propriedades. Olha só, são os elementos X, tais que esse símbolo aqui, essa barrinha que eu costumo colocar, a gente lê tal que X tem uma determinada propriedade. Então, X tem uma propriedade P. Que propriedade pode ser essa? Pode ser, por exemplo, ser aluno da sala de vocês. Então, são as pessoas. Pode ser as propriedades de estar entre 1 e 10. Então, é esse e 10, ok? Pode ser, por exemplo, os números pares. Então, a gente consegue fazer um outro exemplo da seguinte maneira. Eu posso denotar, então, assim, sei lá, vou chamar de P. Olha, são os números X, tais que X é par. X é par. Aí você então sabe que esse conjunto é quem? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Ok? Aqui a gente listou, né? Descreveu quem é a propriedade, aqui a gente listou os elementos, tá bom? São duas maneiras de representar o mesmo conjunto, tá? Então, essa foi, sei lá, chamar de observação A. E chamar de observação B o conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é um conjunto que não possui nenhum elemento, ok? Então, é um conjunto que não possui nenhum elemento. Alguém saberia dar um exemplo de um conjunto que não possui nenhum elemento? Um conjunto que poderia ter um valor zero, podemos dizer assim? Não, mas se ele tem, sei lá, um valor zero, digamos, ele tem... Um valor. Ele tem um determinado elemento, né? Ok. Por exemplo, a gente pode pensar em alguns... Eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Vou tentar dar alguns exemplos. Vamos começar com um exemplo mais simples que eu consiga pensar, talvez. Depois eu dou um outro exemplo. Aí eu já digo qual é a notação do conjunto vazio. Digamos que A fosse um conjunto para mim com a seguinte propriedade, olha, são os números x, tais que x vezes 0 é 5.
Será que existe algum número x com essa propriedade que ele vezes 0 dê 5? A resposta é não, por quê? Não. Porque todo número vezes 0 é 0. Ok? Então não existe nenhum elemento que satisfaz essa propriedade. Né? Aqui a gente descreveu através da propriedade, certo? Então, ou seja, não existe nenhum. Então, não existe ninguém. Esse é um conjunto que não tem nenhum elemento. Então, o símbolo para o vazio, só para a gente colocar, costuma ser as chaves assim, ou só a bolinha com risco, tá bom? Eu costumo usar este aqui, tá? Tá bom? Então, esse é um exemplo do conjunto vazio. Um outro exemplo de um conjunto vazio, por exemplo, a gente pode pensar aqui assim, ó. Olha só. Então, eu quero o ano em que o Palmeiras foi campeão mundial. Ou os anos, né? Bom, o Palmeiras nunca foi campeão mundial, então não tem nenhum ano para isso, certo? Então esse conjunto é vazio. Não, conjunto vazio. A gente pode pensar outro exemplo do conjunto vazio. Então, o conjunto vazio, por exemplo, o ano em que o São Paulo foi rebaixado. Não tem nenhum ano, né? Time grande não cai. Então, assim, então, conjunto vazio de novo, tá bom? Mas aqui a gente quer do ponto de vista matemático, né? Então, só para ilustrar alguns exemplos, este exemplo é um aonde o conjunto é vazio. A gente vai aprender ao longo desse curso, por exemplo, vai recordar, se você estudou e lembra o, do seu nono ano, eu acho, ou do oitavo ano, eu não tenho certeza, como resolver equações de segundo grau. Mas, por exemplo, se você tentar achar valores reais que satisfazem x ao quadrado mais 1 igual a zero, essa equação não tem nenhuma raiz real, tá bom? Se você não lembra resolver isso, não tem problema. Quando a gente, provavelmente no final do segundo bimestre, no início do terceiro, a gente vai falar sobre equações do segundo grau. E aí a gente recorda. Mas essa aqui não tem nenhuma solução também, tá bom? Então, é um exemplo de um outro conjunto vazio. Então, um conjunto vazio é um conjunto que não tem nenhum elemento, tá bom? Então, intuitivamente, ele é algo vazio, só sem nada. Opa, perdão, eu ia fazer o desenho da bolinha. Ele não tem nenhum elemento dentro dele, tá? Então, esse é o conjunto, é o que a gente denota por conjunto vazio. Não tem nada dentro dele, tá? Padrão na matemática é usar essa bolinha com risco aqui, tá bom? Uma observação importante que é muito comum o aluno escrever, então já vou puxar isso aqui agora. Esse conjunto aqui, ó, olha só, esse conjunto não é vazio, tá bom? Um conjunto pode ter qualquer coisa, qualquer tipo de elemento. Os elementos de um conjunto podem ser inclusive outros conjuntos, não há problema nisso, tá bom? Esse conjunto não é vazio. Esse aqui é o conjunto que contém o conjunto vazio. Ou seja, ele tem um elemento, tá bom? Logo, não é vazio. Então, fiquem atentos. Quando vocês forem... eu mesmo fazia esse erro quando eu era aluno. Quando eu ia dar respostas, chegava na solução e falava, ó, conjunto vazio. Então, na verdade, isso aqui não é o vazio, tá bom? É para a gente aprender a escrever desde o começo certinho, tá? Então, a gente deu alguns conceitos iniciais de conjuntos, tá bom? A gente começou a falar sobre conjunto vazio e tudo mais. Esta bolinha que eu pus aqui para representar conjuntos não saiu da minha cabeça, tá bom? Então, assim, ela tem um nome especial, vocês vão ver, tá lá nas notas que eu preparo para vocês, mas a gente costuma dizer que é o diagrama de Venn do conjunto, no caso do conjunto A, tá bom? Se fosse um outro conjunto B, seria o diagrama de Venn, é 2E aqui, tá bom? Diagrama de Venn do conjunto B ou assim sucessivamente, tá bom? Então a gente consegue destacar, entender o comportamento de conjuntos através disso, tá? O diagrama de Venn do conjunto vazio é só a bolinha sem nenhum elemento dentro representando, tá? Então,
vamos só então aqui destacar alguns tipos de conjuntos, né? Eu já comecei pelo vazio. Tipos de conjuntos. Então, a gente tem o primeiro tipo de conjunto, então seria, eu vou destacar porque não custa ser repetitivo, mas então o conjunto vazio, a gente já comentou, então eu só vou deixar um ok aqui, tá? Então é o conjunto que não tem nenhum elemento. Depois a gente pode passar para o conjunto unitário. Então, um conjunto é unitário quando ele possui um único elemento, ok? Então, que possui um único elemento. Exemplo, então, sei lá, o conjunto que tem somente o elemento 1, ou sei lá, o conjunto que só tem o elemento B, ok? Ou A, B, vou chamar de C aqui. São os números x, onde 2 vezes x dá 4. Quais são os números x onde 2 vezes x dá 4? Este é um número 2, certo? Esse é um conjunto vazio. Ou, perdão, um conjunto unitário. Tá? Tem um único elemento. O x só pode ser o 2, né? 2 é um único número que multiplicado por 2 que resulta em 4. Conjuntos, então, conjunto unitário, você pode pensar, a gente fica igual doido, né? Conjunto com 2 elementos, com 3 elementos. Então, em geral, a gente chama então de conjuntos finitos. Quando que um conjunto é finito? Se ele tem um número finito de elementos, ok? Então, sei lá, se ele possui 10 elementos, se ele possui 20 elementos, se ele possui 50 elementos, são conjuntos finitos, tá bom? Então, ele é finito se ele tem um número finito de elementos. E ele é infinito se não for finito. Tá bom? Então, um conjunto é finito. Digamos, um conjunto X é finito se possui um número finito de elementos. Então, ele é finito se possui um número finito. Se ele não for finito, se X não for finito, então X é dito infinito. Exemplos de conjuntos finitos que nós vimos na aula de hoje. Olha, conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, o conjunto vazio, porque não tem nenhum elemento, então é infinito. O conjunto dos números de 1 até 10, ok? O conjunto dos alunos da sala de vocês, então assim, sei lá, tem 30, tem 28, eu não sei exatamente quantos alunos, as vogais, os discentes do IFG. Conjuntos que são infinitos, olha só. Conjunto dos números naturais, esses números nunca acabam. Conjunto dos números inteiros, tá bom? E assim sucessivamente, tá? Então, exemplos, só para destacar. Vou destacar 2 exemplos, tá bom? Eu falei lá, I10 é para escrever até 10. E N a gente costuma denotar para escrever de 1 até N. Então, 1, 2, 3, 4, 5, assim, até chegar no número N. O nosso exemplo inicial é o I10, ok? Então, esse aqui é finito. Quantos elementos ele possui? Possui N elementos, ok? O exemplo que a gente viu lá atrás era o I10. Este menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Não é finito, então a gente diz que é infinito. Ok? Quando um conjunto for finito, e a gente então souber o número de elementos que ele tem, a gente costuma denotar o número de elementos por o nome do conjunto entre barras, ok? Então, assim, é o seguinte: se A é um conjunto finito,
digamos, com N elementos, então escrevemos A entre essas barrinhas, ok? Então, para dizer que o conjunto A tem exatamente N elementos, tá bom? Então, um conjunto tem N elementos, a gente escreve isso. Então, um exemplo simples, aquele lá I10 que a gente viu lá atrás, tá bom? Então, exemplo. O I10. Então, são os números de 1 até 10, certo? 1, 2, 3, 9, 10. Quantos elementos tem o I10? Tem 10 elementos. As vogais, só para a gente, né, não precisa isso ficar restrito a números, tá bom? A, E, I, O e U. Quantos elementos tem o conjunto das vogais? 5 elementos, ok? Então a gente escreve dessa maneira, tá bom? Uma pergunta para vocês, eu vou até tirar da lista de exercício, deixa eu só pegar aqui que eu vou printar, eu já ponho ela aqui direitinho e deixar para vocês pensarem. Eu só vou pôr, eu quero que eu aproveito o embalo do exercício. Eu quero saber quantos elementos tem um determinado conjunto. Eu vou deixar para vocês pensarem, tá bom? É simplesinho. Só para ir exercitando já a cabeça. Professor, Pois não? o senhor vai disponibilizar essas anotações no Moodle? Sim. Pode deixar que eu vou disponibilizar sim, tá bom? Obrigada. De nada. Olha, então, a numeração que eu vou printar, tá, sequencial, ela é da página 50 que eu vou pôr, tá? Então, isso aqui das notinhas de aula que eu estou preparando para vocês, isso aqui lá da página 50. Não se preocupe, porque assim, eu vou filtrando de acordo com o que a gente já estudou, tá? Então, por exemplo, um exercício para vocês pensarem é quantos elementos tem nesse conjunto de 7, 8, 9 até 686, tá bom? Então, fica aí para vocês poderem pensar a respeito desse problema, tá? Então, quantos elementos tem nesse conjunto? Uma pergunta, assim, simples de entender e também de resolver. Então, assim, se você chamasse conjunto de X, né? Digamos que aqui fosse o conjunto X. Então, a gente quer saber quantos elementos tem um conjunto X, tá? Fica aí para pensar. A estratégia é simplesinha. Se alguém tiver alguma dúvida, depois eu ajudo na resolução, tá bom? Mas então, seguindo o nosso conteúdo, a gente falou então quanto que um conjunto é finito, quanto que é infinito, e a gente passa a última noção, assim, caso especial de conjunto. Na verdade, existe um monte de tipo especial de conjunto, tá bom? Eu tento filtrar o que é mais importante. Então, a gente falou de conjuntos finitos e infinitos, eu chamei de 2? Não, só estou pontuando. Então, é o conjunto universo. O conjunto universo. O conjunto universo, gente, ele serve para gente principalmente quando a gente está trabalhando em equações, a resolver problemas de matemática, para saber aonde a gente pode procurar a solução e aonde a gente não pode, tá? O conjunto universo é a ideia assim, num dado problema, aonde ou em qual situação você pode procurar a solução desse problema, tá bom? Então, nesse sentido, ele é o conjunto que tem todos os elementos que a gente tá trabalhando, tá bom? Então, assim, ele faz referência, então a gente costuma denotar o conjunto universo por U, tá bom? Então, U indica, né, o conjunto universo indica ou o universo, ou então, achando uma palavra melhor, ao problema, ou à situação, então indica o problema, universo, situação ou problema, onde estamos trabalhando. Ou seja, resumindo, estão todos os elementos que nos interessam aqui.
esse negócio de conjunto universo, quer ver? A gente vê a importância dele aqui agora, quer ver? Ó, exemplo. Eu vou descrever dois conjuntos com a mesma propriedade, só que eu vou mudar o conjunto universo. Aí a gente vai ver que os conjuntos são diferentes. Digamos que A seja meu conjunto seguinte, olha. Eu quero olhar nos números naturais, aonde o quadrado seja 4. E eu quero olhar, então, vou pôr até uma divisão aqui. Eu quero chamar de B, digamos, chamar de vermelho. B são os números inteiros aonde o quadrado é 4. Será que esses dois conjuntos são o mesmo? Então, quando a gente está denotando isso, então, aqui, para a gente, nesse conjunto A, está implícito que o universo é o conjunto dos naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, enquanto neste outro está dizendo que é o conjunto dos números inteiros. Então, ou seja, aparece os negativos, tá bom? Então, para o primeiro problema, só existe um número onde o quadrado é 4. Qual é? 2, né? Porque os naturais não possuem números negativos. Enquanto para o segundo, existem duas soluções, menos 2 e 2, porque aqui admite os negativos. Então, conjuntos, mesmo que descritos com a mesma propriedade, mas em universos diferentes, podem ser diferentes, tá vendo? Olha, aqui não tem nenhum, aqui só tem uma solução, aqui tem duas, ok? Então são diferentes. Este aqui, só para voltar aqui um pouquinho, ó, como a questão do universo é importante. Aqui eu escrevi, lá atrás, ó, são os números reais, onde o quadrado mais 1 é 0. Aqui era vazio, certo? No terceiro ano, eu vou só, quando eu for falar de conjuntos numéricos, eu vou dizer para vocês, existe um conjunto maior do que os reais. A gente chama esse conjunto o conjunto dos números complexos, tá bom? Mas então, só traçando um paralelo aqui, quando eu analiso nos complexos, ou seja, nesse conjunto que vocês vão trabalhar com ele lá no terceiro ano, esse problema aqui, ele não é vazio, ele tem duas soluções, ok? Eu vou só deixar escrito, mas ele tem duas soluções. Esse I, lá vocês vão aprender, ele é chamado a unidade imaginária. Tem a propriedade que o quadrado dele dá o número menos 1. Então, a questão do universo, do ponto de vista de procurar soluções de problemas em matemática e, de modo geral, em ciências, é muito importante. Se você muda o ambiente onde você pode procurar a solução, você tem potencial de mudar essa solução, tá bom? Então, essa questão do universo, ela é importante. Então, fique sempre atento. Sempre que tiver um conjunto nessa forma tabular, ou seja, listado entre chaves, onde você determina as propriedades, se você costuma dizer, olha, X é um elemento de tal conjunto, quer dizer que você aceita somente soluções desse conjunto, certo? Enquanto que se você escreve dessa maneira aqui, você está dizendo, eu aceito soluções de um outro conjunto. Olha só, se eu escrevesse da seguinte maneira, posso ainda pensar, vou pôr de laranja aqui, por exemplo, não sei se fica bom para enxergar. Exemplo C, olha, se eu digo que eu quero os números, eu quero os números naturais maiores do que 3, aonde x ao quadrado d4, esse aqui é um conjunto vazio. Por quê? Se o número é maior do que 3, o quadrado dele é maior do que 9, né? Porque 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, quando você põe essas restrições aqui no seu conjunto, você muda, tem potencial de mudar essa solução. Então, essa é a importância do conjunto universo, tá bom? Então, isso a gente fecha essa parte inicial de notações de conjuntos e a gente pode falar sobre subconjuntos, né? Que então, assim, é um conjunto contido dentro do outro. Só voltando aqui, ó. Aqui a gente já deu uma ideia, né? Aqui pra gente é claro isso, independentemente de matemática ou não, é que vocês são alunos do IFG, né? São alunos de Química, estão fazendo Matemática 1, mas são alunos do IFG, de Lusiânia. Então, esse conjuntinho B, que eu falei lá no início da aula, ele está dentro de um conjunto maior C. Quando isso acontece, a gente diz que o menor, ele é um subconjunto do maior, ou seja, ele é um conjunto que está contido dentro de outro conjunto maior. Contido no sentido de que todo elemento, né, do de verde é elemento do de azul, tá? Então, essa é a ideia de ser
subconjuntos, tá? Então, aqui a gente pode, então, falar sobre subconjuntos. Deixa eu pôr de azul aqui. Então, subconjuntos. Então, quando que eu digo que digamos que um conjunto A é subconjunto de um conjunto B? Se eu digo isso, se todo elemento de A for um elemento de B. Então, sejam A e B dois conjuntos. Dizemos que A é um subconjunto de B se todo elemento de A for também um elemento de B. Observe que pode ter elementos em B que não necessariamente pertencem a A. Não está dizendo isso, mas está dizendo que obrigatoriamente todo de A tem que ser um elemento de B, tá bom? Intuitivamente, é aquela ideia que eu fiz lá atrás de conjuntos. Eu vou fazer ela de novo, tá bom? Para deixar isso bem claro. Então, digamos que B seja o nosso conjunto azul. Vamos botar aqui B é o nosso conjunto azul. E, sei lá, A é o verde. Ok? E A é o verde. Então, eu tenho A subconjunto de B. Ok? Então, eu digo que A, nesse caso, é um subconjunto de B. Por quê? Todo elemento de A é um elemento de B. A está dentro de B. A está contido em B, tá bom? Quando A for um subconjunto de B, a gente usa a notação, a seguinte notação. Olha. A está contido em B. Isso aqui você lê A está contido. Contido no sentido de realmente estar dentro, tá bom? Em B. A é um subconjunto de B. Então, exemplos. Exemplos simples. Primeiro exemplo aqui, letra A. Imagina que A seja o conjunto 1, 2, 3. E B o conjunto 1, 2, 3, 4. Então, todo elemento de A é um elemento de B, certo? Então, A está contido em B. Ok? Gente, uma observação. O livro de vocês pode escrever assim também, ó. Não é errado, tá? A contido em B. Tá? Pode ser qualquer uma das duas notações. A está contido em B. B está contido em A? Nesse caso, não, ok? Então, assim, observação aqui, ó. Nesse caso, B não está contido em A. Por que ele não está contido em A? Alguém sabe me dizer aí? Repita a pergunta, professor, de novo. Eu perguntei, eu disse que B não está contido em A. Eu perguntei o porquê. Alguém sabe me dizer? Eu tenho. Eu acho que eu sei. Então, diga. Eu acho que é porque tem o número 4. E como no A não tem o número 4, não pode encaixar lá dentro. Exatamente. Recorde que para ser subconjunto, todo elemento de um tem que estar no outro. Olha só. Se todo elemento de A for também um elemento de B. Ou seja, essa ideia de estar contido, certo? Então, B não está contido em A, pois, muito bem observado, 4 pertence a B, mas 4 não pertence a A, tá bom? Quando um conjunto não está contido no outro, qual é a notação que a gente usa para isso? A notação é o seguinte, nesse caso B não está contido, só pôr o risquinho a mais, ok? Em A, ok? Então quer dizer que ele tem pelo menos um elemento de B que não é elemento de A. Então, essa é uma observação importante para vocês, tá bom? Que eu vou finalizar a aula agora. Como é que a gente verifica que um conjunto não é
não está contido em outro, certo? Basta você encontrar um elemento desse conjunto que não seja elemento do outro. Por exemplo, o 4 é elemento de B, mas não é de A, tá bom? Eu vou parar a aula por aqui, porque já deu 10 horas, e eu vou deixar, então, um negócio para vocês poderem acompanhar a próxima aula, que eu deixo as notas preparadas de aula para vocês, tá bom? Esta parte de subconjunto está lá na página 8, tá bom? Das notas de aula que eu deixo. Eu vou retomar ela, mas então eu vou pedir que vocês leiam a página 8, a página 9, 8 e 9, tá bom? Se ler 8 e 9 já tá bom, e aí já pode passar para a lista de exercícios, tá bom? Que aí a gente fecha o primeiro capítulo, tá bom? Eu faço um resuminho na próxima aula, mas então, o exercício é ler página 8, ler, tá bom? Ler página 8 e 9. Isso aqui não é do livro, é das notas que eu fiz, tá bom? Notas de aula. E resolver, então, lista de exercício. Então, lista de exercício. Lembra que dessas listas que sai o conteúdo, sai as questões da prova de vocês, tá bom? Lista de exercícios que estão na página 13, salve, 12 e 13, tá bom? Então, lista de exercício, página 12 e 13. Não precisa, gente, ler depois da página 9. Na página 9 tem uma parte que fala sobre lógica de conjuntos e tudo mais, porque esse eu preparo para vocês, mas também para outros alunos que vão fazer curso superior e tudo mais, e na medida do possível, quando for necessário, eu explico isso aí, tá bom? A seção 1.7, que fala de lógica e conjuntos, vocês não precisam ler, tá bom? Então é página, eu falei página 8 e 9, perdão, e um pedacinho da 10, tá bom? E um pedacinho da 10, página 8, 9, 8, 9 e 10. 10 vocês não precisam ler, tá bom? A seção 1.7, eu vou botar de vermelho, não precisa, tá? E aí, passar para os exercícios. O que que fala nessas páginas? Então, vai dar alguns exemplos sobre subconjuntos, tá bom? E vai dizer quando que dois conjuntos são iguais. Isso aí eu vou, como é importante, não deu tempo de falar hoje, eu vou falar na próxima aula, tá? Mas é importante vocês lerem para começar os exercícios. Voltei aqui para a sala, agora eu tô vendo vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu vi que a Sara perguntou se eu vou disponibilizar a nota e a gravação dessa aula, tá bom? Provavelmente, como eu vou dar aula agora na sequência, quando acabar a próxima aula, já deixo isso organizado no Moodle para vocês. E as listas de exercícios já também vão aparecer, tá? Eu deixei elas escondidas, mas assim que eu colocar essas aulas, já aparecem as listas, então eu recomendo ficarem atentos ao Moodle, não deixem acumular, tá bom? Para não dar confusão para vocês, tá bom? Já está disponível para vocês baixarem essas notas de aula e os exercícios, tá bom? Isso já está disponível para poder fazerem um download lá e estudarem. Pergunta, comentário? Ok, então é importante vocês fazerem isso, que na próxima aula eu começo a parte nova. É tudo o capítulo 1 do livro de vocês, mas eu dividi em capítulos menores no meu. É a parte de operações entre conjuntos, união, interseção, essas coisas, tá bom? Se alguém quiser adiantar e também ler isso, caso tenha achado essa primeira aula tranquilo, fique à vontade também. Se não, no mais, uma boa semana para todo mundo. Eu vou interromper a gravação, porque vocês já também tem outra aula, tá? Tchau, professor. Tchau, boa semana. Falou, professor. Obrigado.